Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área e nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar sobre um assunto bem bacana, onde ele trata da permutação, que também é um exemplo da análise combinatória. Quando a gente fala em permutação, nós temos que pensar em uma coisa: permutação vem de troca, beleza? Então, quando é que a gente sabe se uma questão ela trata de permutação ou não? Simples. A questão ela vai tratar de permutação se ela envolver troca. Além disso, o que acontece? Não é simplesmente uma troca. Também você tem que pensar no seguinte, tá? Que uma questão que trata de permutação, nós não temos elementos sobrando, ou seja, elemento que vai ficar sem lugar ou lugar vazio. Nós não temos isso, tá? Então, a quantidade de possibilidades e a quantidade do que nós queremos fazer sempre será igual. Outra coisa interessante a saber é o seguinte: quando nós tratarmos de fatorial, aliás, de permutação, nós iremos resolver essa questão sempre por fatorial. O fatorial é quando eu tenho um número n qualquer, juntamente com o sinal de exclamação. E aí, qual é a função dessa exclamação? É você pegar essa quantidade n e ir multiplicando pelos seus antecessores até chegar ao número 1. Então, por exemplo, se eu tiver 5 fatorial, eu vou resolver 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Então, reparem que eu estou pegando o valor numérico referente ao número 5 e colocando os seus antecessores todos em multiplicação. Logicamente, chegará até o número 1. Detalhe importante, tá? Em relação, aliás, a fatorial, você não envolve número negativo. E também você não vai envolver o zero. Até porque, pela obviedade, se eu colocar aqui uma multiplicação por zero, horas, por se tratar de multiplicação, logicamente, o resultado final será zero. Beleza? Então, olha só, vamos verificar aqui alguns exemplos de aplicação da permutação. Vejamos. Imagine que nós temos 5 pessoas, você e mais 4 colegas ou 4 amigos. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes você e seus 4 amigos podem sentar dentro de um carro? Um carro, logicamente, que possua 5 lugares. Bem, eu tenho aqui então 5 pessoas para 5 vagas. Elas vão trocar as posições, elas podem, aliás, trocar de posição dentro do carro. Aí, por se tratar de troca, estamos trabalhando com a permutação. Então, como são 5 pessoas, eu tenho que resolver o fatorial de 5. Como é que a gente resolve o fatorial? Eu até coloquei para ti aqui em cima. Ó. Então, vou pegar o 5 e multiplicar por todos os seus antecessores, tá? Então, vejamos. Vamos resolver agora esse produto. Então, veja bem. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2 é igual a 120. O que multiplicado por 1 é ele mesmo. Isso quer dizer, então, o seguinte, pessoal. As 5 pessoas, elas podem se sentar dentro de um carro de 120 maneiras diferentes. Logicamente que eu estou tratando aqui, supondo que todas as 5 pessoas saibam dirigir. Vamos supor que, de repente, apenas 2 delas soubessem dirigir. Aí já é um outro tipo de conta, um outro tipo de cálculo, tá bom? Beleza? Então, tudo depende da situação, mas não se esqueçam. Se a quantidade de possibilidades for igual à quantidade de elementos que nós temos, aí se trata de permutação. Um outro exemplo bem bacana, uma outra situação muito corriqueira, aliás, muito comum em provas vestibulares e concursos públicos, é quando trata de anagrama. Primeiro, o que é o anagrama? O anagrama, na verdade, são todas as possibilidades que você tem
de misturar as letras de uma palavra qualquer. Então vejamos aqui, eu tenho a palavra pato. Você verifica que essa palavra ela possui 4 letras. Se eu quero calcular a quantidade de anagramas da palavra pato, eu vou pegar a quantidade de letras e resolver o seu fatorial, tá? Então, como são 4 letras, 4 fatorial, que é igual a quem? A 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vejamos. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é igual a 24. 24 vezes 1 nos dá também 24. Isso quer dizer o seguinte, que a palavra pato, nós podemos escrever, podemos misturar as letras e escrever 24 palavras diferentes. Agora, atenção, vamos supor que uma delas seja OTAP, né? Eu estou escrevendo ao contrário. Ou então eu posso colocar TAPO. Aí tu pensa o seguinte, professor, peraí, OTAP, TAPO, essas palavras não têm sentido nenhum. Mas, gente, atenção, o anagrama ele não se importa se a palavra, ao ser misturada as suas letras, a próxima palavra vai fazer algum sentido. O importante é que você perceba que o anagrama é a mistura das letras que formam uma certa palavra. Então, se eu tenho aqui pato, eu tenho essas duas possibilidades dentro das 24 possíveis. E não se esqueçam também que dentro dessas 24 tem a própria palavra pato. Vamos a mais um exemplo, olha só. A palavra cabelo. Cabelo nós verificamos que tem 6 letras. Se ela possui 6 letras, eu vou calcular 6 fatorial. Então vejamos, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos efetuar aqui a multiplicação? 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 é 120, 120 vezes 3 é 360, vezes 2 me dá como resultado final 720. Então veja bem que a palavra cabelo, ela possui 720 maneiras ou 720 anagramas diferentes, tá? De nós escrevermos. Se você reparar bem, pessoal, aqui a palavra pato possui 4 letras. A palavra cabelo possui 6 letras. Quanto maior for a quantidade de letras de uma palavra, maior será a quantidade de anagramas. Agora, um detalhe bem importante aqui, veja bem. Se você reparar bem, nas palavras que eu trabalhei até agora, pato e cabelo, em nenhuma delas eu tenho letras repetidas. Agora, por exemplo, a palavra casa, nós temos a letra A que se repete. O que eu vou fazer? Nós temos aqui 4 letras, vou resolver 4 fatorial, certo? Certo. Mas atenção, não basta resolver o 4 fatorial. Eu também tenho que fazer o fatorial das letras que se repetem. Logo então, como a letra A se repete 2 vezes, eu vou dividir por 2 fatorial. E aí, olha só que coisa bacana. Eu posso resolver aqui o maior dos fatoriais até chegar ao menor deles. Como assim? Eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E aí eu vou parar aqui, por quê? Porque aqui embaixo eu já tenho 2 fatorial também. Se eu tenho 2 fatorial em cima e embaixo, pelo fato de eles serem iguais, a gente pode e deve cancelar, tá bom? E aí reparem que só vai me restar 4 vezes 3, cujo resultado é igual a 12. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra casa, ela possui 12 anagramas diferentes. Tá ok? Vamos verificar o próximo exemplo aqui que trata da palavra borboleta. Vejamos. Borboleta possui 3, 6, 9 letras diferentes. Mas atenção,
Na palavra borboleta, nós temos letras que se repetem. A letra B, desculpa, se repete 2 vezes. Eu coloco então 2 fatorial. Mas a letra O, desculpa de novo, a letra O ela também se repete 2 vezes. Então coloco 2 fatorial de novo. O que eu estou te mostrando? Que a cada letra que se repete, você coloca essa quantidade em forma de fatorial aqui no denominador, beleza? Mais alguma se repete? Acho que não, né? B, B, O, O, L, E, T, A, R, beleza. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2. Então eu tenho aqui 2 vezes 2, certo? E aí repare o seguinte também, que 2 vezes 2 é igual a 4. Então eu posso cancelar esse 2 vezes 2 com o 4 aqui de cima, beleza? E aí qual vai ser o resultado? Vejamos, eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, pessoal, esse resultado é igual a 90.720 anagramas diferentes. Logicamente, esse resultado eu fiz o cálculo antes de resolver essa questão. Só fiz decorar a resposta, né? Então, nós temos aqui o resultado final da quantidade de anagramas da palavra borboleta. Beleza, pessoal? Então, nesta nossa aula, eu trabalhei aqui com você como que a gente faz para reconhecer quando uma questão trata de permutação, que é um tipo também de análise combinatória. Lembrando que a permutação trata de troca e na permutação a gente trabalha com N fatorial, tá bom? Além disso, eu tenho algumas situações onde eu te mostrei que a gente pode envolver o cálculo da permutação envolvendo fatorial. E o principal é que, quando se tratar de anagrama, não se esqueçam, se a tua palavra ela não repete letra, é um tipo de cálculo, mas se você tiver letras repetidas na sua palavra, o cálculo já é diferente. Beleza, moçada? Então tá aqui mais uma aula sobre análise combinatória. Se você gostou aqui da nossa aula, dê um curtir, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!